Boa noite a todos. 19ª sessão extraordinária, 5 de setembro de 2022. Solicito ao senhor secretário que faça chamado dos senhores vereadores. Fabiana Aparecida Povos da Silva. Gabriel Henrique Costa dos Santos, presente. Iraceles Aparecida da Silva. Júlio César Pimentel. Michel Jorge Paiva. Presente. Paulo César de Oliveira. Rogério Natalino Jacinto. Silvano José Soares. Silvio Simões de Oliveira. Informa o senhor presidente, um ausente. Havendo número regimental, invoco por ação de Deus, declaro aberta a sessão. Convocação para a sessão extraordinária ocorreu por meio do edital de convocação número 5, de 31 de agosto de 2022. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas do Executivo Municipal, número 54 e 55, e os projetos de decreto legislativo número 2, 3, 4 e 5. Projeto de lei número 54. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento do município de Lupercio, que servirá para atender despesas com aquisição de veículo e alteração nos anexos do Plano Plurianual, PPA, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, do corrente exercício. Senhor presidente, peço dispensa da mesma, uma vez que todos têm uma cópia e se encontra no site da Câmara Municipal de Lupercio. Dispensado. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a essa edilidade para a devida apreciação e votação o projeto de lei anexo que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial destinado à realização de despesas com aquisição de veículo e alteração dos anexos do Plano Plurianual PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO. Ao ensejo, justificamos que a abertura do presente crédito se faz necessário, uma vez que a necessidade da aquisição de um veículo para o gabinete do prefeito para que os inúmeros compromissos do chefe do Poder Executivo ocorram de maneira satisfatória e segura. Face à relevância e ao interesse público, solicitamos que esta matéria seja processada sob o regime de urgência, na forma de nossa lei orgânica, pelas razões acima expostas. Prefeitura Municipal de Lupercio, 22 de agosto de 2022, Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 55. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento do município de Lupercio, que incluirá nos anexos do Plano Plurianual PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO do corrente exercício. Senhor presidente, peço a dispensa da mesma, uma vez que todos têm uma cópia e se encontra no site da Câmara Municipal de Lupercio. Dispensado. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a essa edilidade, para devida apreciação e votação, o projeto de lei anexo que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. Ao ensejo, justificamos que o presente crédito se faz necessário para a abertura de dotações que serão utilizadas no fomento ao lazer e ao turismo com a realização, no próximo mês de outubro, de um evento de motocross com entrada gratuita, bem como investimentos nas ações e serviços de saúde pública em nosso município, através da aquisição de mais 3 veículos 0 km. Por fim, faça relevância ao interesse público, solicitamos que esta matéria seja processada sob o regime de urgência, na forma de nossa lei orgânica, pelas razões acima expostas. Prefeitura Municipal de Lupercio, 26 de agosto de 2022, Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal. Projeto de Decreto Legislativo número 2/2022. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão lupercense ao digníssimo senhor Natalino Alves. A Câmara Municipal de Lupercio decreta, artigo 1º, fica concedido ao digníssimo senhor Natalino Alves o título cidadão lupercense pelos relevantes serviços prestados ao município de Lupercio e distrito de Santa Terezinha. Artigo 2º, a outorga far-se-á em sessão solene com data a ser marcada posteriormente. Artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 31 de agosto de 2022. Fabiana Aparecida Povos da Silva, vereadora. Justificativa. Nobres vereadores e vereadoras, tenho a honra de encaminhar a este plenário para devida apreciação e votação o projeto de decreto legislativo número 2, o qual dispõe sobre a concessão do título cidadão lupercense ao senhor Natalino Alves. Para tanto,
Cito o artigo 317, parágrafo 1º e alíneas A e B do Regimento Interno desta Câmara Municipal de Lupercio, o qual dispõe. Artigo 317. Por via de decreto legislativo, aprovado em discussão e votação únicas, no mínimo por 2/3 de seus membros, a Câmara poderá conceder título de cidadania ou qualquer outra honraria ou homenagem a pessoas jurídicas e personalidades nacionais ou estrangeiras radicadas no país comprovadamente dignos de honraria. Parágrafo 1º. Sem prejuízo de outras honrarias existentes, ficam criados os seguintes títulos. Alínea A. Cidadão lupercense a quem, não sendo natural do município, tenha reputação ilibada e, de maneira inequívoca, prestando grandes serviços à coletividade. E, alínea B. Cidadão benemérito de Lupercio a quem, sendo natural do município, tenha prestado relevante e efetivo serviço à coletividade ou a quem se houver distinguido com as realizações de real valor em qualquer setor da atividade humana, cujo benefício seja em favor do bom nome de Lupercio ou da coletividade. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 31 de agosto de 2022. Fabiana Aparecida Povas da Silva, vereadora. Histórico de vida. Natalino Alves, filho de Vital Alves Pereira e Josefina Pereira, nasceu aos 24 dias do mês de dezembro do ano de 1952, na cidade de Galha, chegando ao distrito de Santa Terezinha 24 de junho de 1976. Casou-se no ano de 15 de dezembro de 1978 com Cassiana Leite Alves e tiveram 4 filhas, Luciana Alves Ribeiro, Josimara Alves, Josiane Alves Aparecido e Ananda Tatiane Leite Alves. Com o passar dos anos, Natalino foi agraciado com 7 netos. Morador no distrito de Santa Terezinha há 46 anos, trabalhou como empreiteiro durante 25 anos e é comerciante há 17 anos. Há 27 anos trabalha como voluntário da Igreja Católica, inclusive em festas e eventos. É conhecido por sua dedicação, honestidade e caridade para com todos. Excelente profissional, pai e amigo, e a partir desta data passa a fazer parte de sua história de vida, o título aqui outorgado, cidadão lupercense. Projeto de Decreto Legislativo número 3/2022. Dispõe sobre a concessão de título de cidadã benemérita lupercense à digníssima senhora Áurea Nadir Machini de Freitas. A Câmara Municipal de Lupercio decreta. Artigo 1º. Fica concedido à digníssima senhora Áurea Nadir Machini de Freitas o título cidadã benemérita lupercense pelos relevantes serviços prestados ao município de Lupercio e distrito de Santa Terezinha. Artigo 2º. A outorga far-se-á em sessão solene com data a ser marcada posteriormente. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 31 de agosto de 2022. Paulo César de Oliveira, vereador. Justificativa. Nobres vereadores e vereadoras, tenho a honra de encaminhar a este plenário para a devida apreciação e votação o projeto de decreto legislativo número 3, o qual dispõe sobre a concessão do título cidadã benemérita lupercense à senhora Áurea Nadir Machini de Freitas. Para tanto, cito o artigo 317, parágrafo 1º e alíneas A e B do Regimento Interno desta Câmara Municipal de Lupercio, o qual dispõe: por via de decreto legislativo, aprovado em discussão e votação única, no mínimo por 2/3 de seus membros, a Câmara poderá conceder título de cidadania ou qualquer outra honraria ou homenagem a pessoas jurídicas e personalidades nacionais ou estrangeiras radicadas no país comprovadamente dignos de honraria. Parágrafo 1º. Sem prejuízo de outras honrarias existentes, ficam criados os seguintes títulos. Alínea A. Cidadão lupercense a quem, não sendo natural do município, tenha reputação ilibada e de maneira inequívoca, prestando grandes serviços à coletividade. E, alínea B. Cidadão benemérito de Lupercio a quem, sendo natural do município, tenha prestado relevante e efetivo serviço à coletividade, ou a quem se houver distinguido com as realizações de real valor em qualquer setor da atividade humana, cujo benefício seja em favor do bom nome de Lupercio ou da coletividade. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 31 de agosto de 2022. Paulo César de Oliveira, vereador. Histórico de vida.
Áurea Nadir Machini de Freitas, filha de José Felício Machini e Doralice Florencio Machini, é filha também do distrito de Santa Terezinha. Casou-se em 16 de janeiro de 1964 com Alídio Estanislau de Freitas na antiga Capela Santo Inácio de Loyola. Dessa união, nasceram os filhos Reginaldo, Hildo, Rosana, Roberto, Robson, Rosenvaldo, Renata e Rodolfo. Com o passar dos anos, Áurea foi agraciada com 17 netos e 4 bisnetos. Trabalhou no campo, no serviço de correios e telégrafos e nas escolas do distrito de Santa Terezinha. Excelente profissional, mãe e amiga, e a partir desta data passa a fazer parte de sua história de vida. O título aqui é outorgada Cidadã Benemérita Lupercense. Projeto de Decreto Legislativo número 4 de 2022. Dispõe sobre a concessão de título de Cidadã Benemérita Lupercense à digníssima senhora Vera Lúcia dos Santos Oliveira. A Câmara Municipal de Lupercio decreta, artigo 1º, fica concedido à digníssima senhora Vera Lúcia dos Santos Oliveira o título Cidadã Benemérita Lupercense pelos relevantes serviços prestados ao município de Lupercio, distrito de Santa Terezinha. Artigo 2º, a outorga far-se-á em sessão solene com data a ser marcada posteriormente. Artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 31 de agosto de 2022. Silvano José Soares, vereador. Justificativa. Nobres vereadores e vereadoras, tenho a honra de encaminhar a este plenário para a devida apreciação e votação o projeto de decreto legislativo número 4, o qual dispõe sobre a concessão do título Cidadã Benemérita Lupercense à senhora Vera Lúcia dos Santos Oliveira. Para tanto, cito o artigo 317, parágrafo 1º e alíneas A e B do Regimento Interno desta Câmara Municipal de Lupercio, o qual dispõe: por via de decreto legislativo, aprovado em discussão e votação única, no mínimo por 2/3 de seus membros, a Câmara poderá conceder título de cidadania ou qualquer outra honraria ou homenagem a pessoas jurídicas e personalidades nacionais ou estrangeiras, radicadas no país, comprovadamente dignos de honraria. Parágrafo 1º. Sem prejuízo de outras honrarias existentes, ficam criados os seguintes títulos. Alínea A. Cidadão lupercense a quem, não sendo natural do município, tenha reputação ilibada e, de maneira inequívoca, prestando grandes serviços à coletividade. E, alínea B. Cidadão benemérito de Lupercio, a quem, sendo natural do município, tenha prestado relevante e efetivo serviço à coletividade, ou a quem se houver distinguido com as realizações de real valor em qualquer setor da atividade humana, cujo benefício seja em favor do bom nome de Lupercio ou da coletividade. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 31 de agosto de 2022. Silvano José Soares, vereador. Histórico de vida. Vera Lúcia dos Santos Oliveira, filha de Lúcio Vieira dos Santos e Ana Adelaide dos Santos, é filha também do distrito de Santa Terezinha, pois lá nasceu aos 4 dias do mês de junho do ano de 1952. Casou-se com José Mendes de Oliveira e dessa união nasceram os filhos José, Jucimara, Manuel e Maria. Além disso, Vera foi agraciada com as netas Ana Maria e Ana Luísa. Se formou em pedagogia na Universidade de Marília e se especializou em orientação escolar, administração escolar e psicopedagogia. Foi professora, coordenadora pedagógica e diretora na Escola Antônio da Trabalhou também nas escolas José Bonifácio do Couto, no município de Alvilândia, Isidoro da no município de Lupercio, e Ignez Alves de Rezende e Silva, no município de Ocoaçu. Atualmente é aposentada pelo governo do estado de São Paulo e trabalha como diretora na Escola Professor José Aparecido da Conceição, no distrito de Santa Terezinha. Trabalhou também como conselheira tutelar, foi integrante do Conselho de Segurança Municipal, foi catequista da Igreja Católica, voluntária no programa Escola da Família, no qual ensinava artesanato, alfabetização e culinária, e ainda participa como voluntária de alguns conselhos existentes no município de Lupercio e distrito de Santa Terezinha. Excelente profissional, mãe e amiga, e a partir desta data passa a fazer parte de sua história de vida o título aqui outorgado, Cidadã Benemérita Lupercense. Projeto de Decreto Legislativo número 5/2022. Dispõe sobre a concessão de título de Cidadão Benemérito Lupercense ao digníssimo senhor Jonas Mesquita.
A Câmara Municipal de Lupercio decreta, artigo 1º, fica concedido ao digníssimo senhor Jonas Mesquita o título Cidadão Benemérito Lupercense pelos relevantes serviços prestados ao município de Lupercio e distrito de Santa Terezinha. Artigo 2º, a outorga far-se-á em sessão solene com data a ser marcada posteriormente. Artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 31 de agosto de 2022. Michel Jorge Paiva, presidente. Justificativa. Nobres vereadores e vereadoras, tenho a honra de encaminhar a este plenário para a devida apreciação e votação o projeto de decreto legislativo número 5, o qual dispõe sobre a concessão do título Cidadão Benemérito Lupercense ao senhor Jonas Mesquita. Para tanto, cito o artigo 317, parágrafo 1º, e as linhas A e B do regimento interno desta Câmara Municipal de Lupercio, o qual dispõe, por via de decreto legislativo, aprovado em discussão e votação única, no mínimo por 2/3 de seus membros, a Câmara poderá conceder título de cidadania ou qualquer outra honraria ou homenagem a pessoas jurídicas e personalidades nacionais ou estrangeiras radicadas no país, comprovadamente dignos de honraria. Parágrafo 1º. Sem prejuízo de outras honrarias existentes, ficam criados os seguintes títulos. A linha A. Cidadão lupercense a quem, não sendo natural do município, tenha reputação ilibada e de maneira inequívoca, prestando grandes serviços à coletividade. E, a linha B, cidadão benemérito de Lupercio, a quem, sendo natural do município, tenha prestado relevante e efetivo serviço à coletividade, ou a quem se houver distinguido com as realizações de real valor em qualquer setor da atividade humana, cujo benefício seja em favor do nome de Lupercio ou da coletividade. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 31 de agosto de 2022. Michel Jorge Paiva, presidente. Histórico de vida. Jonas Mesquita, filho de José Antônio Mesquita e Benedita Silvério Mesquita, é filho também do distrito de Santa Terezinha, pois lá nasceu, na fazenda Santa Isméria, aos 10 dias do mês de junho do ano de 1960. Com a idade de 10 anos, já ajudava sua mãe na colheita do café da fazenda Santa Isméria, onde trabalhou no período de 1975 a 1980. No ano 1982, ingressou como funcionário público no quadro da Prefeitura Municipal de Lupercio, onde trabalhou em várias funções, como, por exemplo, braçal, coveiro, operador de máquinas e motorista de ambulância. Esta última função exerce até os dias atuais. Casou-se com Silvana de Oliveira Mesquita e dessa união nasceram as filhas Tamares, Daiane e Lariane. Além disso, Jonas foi agraciado com 3 netos, Lucas, Luan e Luísa. Foi ordenado pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, no ano de 1995, cargo que exerce até hoje. Foi vereador em nosso município na legislatura 1989 e 1992. Nunca desistiu da luta em prol da aproximação das pessoas a Deus e salvação de vidas. Excelente profissional, pai e amigo, e a partir desta data passa a fazer parte de sua história de vida o título aqui outorgado, Cidadão Benemérito Lupercense. Encaminho os projetos de lei do Executivo Municipal número 54 e 55 e os projetos de decreto legislativo número 2, 3, 4 e 5, à assessoria jurídica e às comissões permanentes, para aparições e emissões de pareceres. Se todos estiverem de acordo, convocam a sessão extraordinária logo após esta, para discussão e votação dos projetos de lei do Executivo Municipal, número 54 e 55, e o projeto de decreto legislativo número 2, 3, 4 e 5. Todos estão de acordo? Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão. Vigésima sessão extraordinária, 5 de setembro de 2022. Solicito ao senhor secretário que faça chamado dos senhores vereadores. Fabiana Aparecida Povos da Silva. Gabriel Henrique Costa dos Santos, presente. Iraceles Aparecida da Silva. Júlio César Pimentel. Michel Jorge Paiva. Presente. Paulo César de Oliveira. Rogério Natalino Jacinto. Silvano José Soares. Silvio Simões de Oliveira. Informa o senhor presidente, um ausente. Havendo número regimental, invoco a proteção de Deus, declaro aberta a sessão.
Convocação para a sessão extraordinária ocorreu durante a 19ª sessão extraordinária, realizada nessa mesma data. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos pareceres referentes aos projetos de lei números 54 e 55 do Executivo Municipal e os referentes ao projeto de decreto legislativo número 2, 3, 4 e 5. Parecer jurídico, projeto de lei número 54 e 55. Primeiro, da exposição da matéria em exame. Consulta-me o senhor Michel Jorge Paiva, presidente desta Câmara Municipal de Lupercio, sobre a legalidade e constitucionalidade dos seguintes projetos de lei. 54. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento do município de Lupercio, que servirá para atender despesas com aquisição de veículo e alteração nos anexos do Plano Plurianual PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO do corrente exercício. Projeto de lei número 55. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento do município de Lupercio e incluir nos anexos do Plano Plurianual PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO do corrente exercício. A Constituição Federal, em artigo que trata de suplementação orçamentária, mais especificamente o artigo 167, prescreve que são vedados a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Vistas as vedações impostas pela Constituição Federal, podemos observar que, diante da busca de autorização legislativa, os presentes projetos de lei atendem a preceito constitucional. Desta feita, diante das considerações acima destacadas, primordialmente pela correta observação ao preceito constitucional, ou seja, pela adequação da norma legislativa utilizada, somos pela correção formal da propositura dos presentes projetos de lei que visa a abertura de crédito adicional especial. Vislumbramos também a correta iniciativa dos presentes projetos, ou seja, do senhor prefeito municipal e chefe do Executivo Municipal de Lupercio. Portanto, após análise, manifesto-me pela legalidade dos presentes projetos, bem como pelas suas admissibilidades, por estarem estritamente de acordo com as prerrogativas constitucionais, regimentais e da lei orgânica municipal, cabendo desse modo ao egrégio plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana, até a decisão final. Sem mais para justificar, este é o parecer. Lupercio, 1º de setembro de 2022, Dr. Juliano Quito Ferreira, Procurador Jurídico. Parecer número 35. Analisamos os projetos de lei número 54 e 55, os quais dispõem: autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento do município de Lupercio, que servirá para atender despesas com aquisição de veículo e alteração nos anexos do Plano Plurianual PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO do corrente exercício. Projeto de lei número 55. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento do município de Lupercio e incluir nos anexos do Plano Plurianual PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO do corrente exercício. Estando em conformidade com a legislação vigente, acompanhamos o parecer jurídico e decidimos emitir parecer favorável e que se leve à discussão e votação os projetos de lei números 54 e 55, deixando para o plenário o mérito da questão. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 1º de setembro de 2022. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Iraceles Aparecida da Silva, presidente. Silvano José Soares, membro. Silvio Simões de Oliveira, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Silvio Simões de Oliveira, presidente. Gabriel Henrique Costa dos Santos, membro. Iraceles Aparecida da Silva, membro. Parecer jurídico, projeto de decreto legislativo número 2, 3, 4 e 5 de 2022. Primeiro, da exposição da matéria em exame. Consulta-me o senhor Michel Jorge Paiva, presidente desta Câmara Municipal de Lupercio, sobre a legalidade e a constitucionalidade dos seguintes projetos de lei. PL número 2, 2022. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão lupercense ao digníssimo senhor Natalino Alves. Projeto de decreto legislativo número 3, 2022. Dispõe sobre a concessão de título de cidadã benemérita lupercense à digníssima senhora Áurea Nadir Machini de Freitas. Projeto de decreto legislativo número 4. Dispõe sobre a concessão de título de cidadã benemérita lupercense à digníssima senhora Vera Lúcia dos Santos Oliveira. Projeto de decreto legislativo número 5 de 2022. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão benemérito lupercense ao digníssimo senhor Jonas Mesquita. Após análise,
Manifesto-me pela legalidade dos presentes projetos, bem como pelas suas admissibilidades, por estarem estritamente de acordo com as prerrogativas constitucionais, regimentais e da lei orgânica municipal, cabendo, desse modo, ao egrégio plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana até a decisão final. Sem mais para justificar, este é o parecer. Lupers, 1º de setembro de 2022, Dr. Juliano Quito Ferreira, Procurador Jurídico. Parecer número 36/2022. Analisamos os projetos de Decreto Legislativo número 2, 3, 4 e 5, os quais dispõem. Projeto de Decreto Legislativo número 2. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão lupercense ao digníssimo senhor Natalino Alves. Projeto de Decreto Legislativo número 3. Dispõe sobre a concessão de título de cidadã benemérita lupercense à digníssima senhora Áurea Nadir Machini de Freitas. Projeto de Decreto Legislativo número 4. Dispõe sobre a concessão de título de cidadã benemérita lupercense à digníssima senhora Vera Lúcia dos Santos Oliveira. Projeto de Decreto Legislativo número 5. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão benemérito lupercense ao digníssimo senhor Jonas Mesquita. Estando em conformidade com a legislação vigente, acompanhamos o parecer jurídico e decidimos emitir parecer favorável e que se leve à discussão e votação os projetos de Decreto Legislativo número 2, 3, 4 e 5, deixando para o plenário o mérito da questão. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 1º de setembro de 2022. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Iracedes Aparecida da Silva, presidente. Silvano José Soares, membro. Silvio Simões de Oliveira, membro. Coloco em discussão o projeto de lei número 54. Coloco em votação o projeto de lei número 54. Os haverados sentados, contados se levante. Aprovado. Coloco em discussão o projeto de lei número 55. Coloco em votação o projeto de lei número 55. Os haverados sentados, contados se levante. Aprovado. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 2. Coloco em votação o projeto de decreto legislativo número 2. Os haverados sentados, contados se levante. Aprovado. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 3. Coloco em votação o projeto de lei de decreto legislativo número 3. Os haverados sentados, contados se levante. Aprovado. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 4. Coloco em votação o projeto de decreto legislativo número 4. Os haverados sentados, contados se levante. Aprovado. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 5. Coloco em votação o projeto de decreto legislativo número 5. Os haverados sentados, contados se levante. Aprovado. Solicito à Secretaria desta Casa que despache em conformidade com o regimento interno. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão.